Fala, meus irmãos, saudações de paz para vocês, tudo bem? Esse é o seu quadro Refletindo Missões com o missionário Ednei Brito. Mas antes de entrar no assunto, eu quero pedir que você continue nos dando esse apoio, dando like no vídeo, compartilhando. Se você que está assistindo ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e nos dê esse apoio. E recomende também esse canal para que possa alcançar mais pessoas. Uma das coisas que hoje eu não faria, atuando no campo missionário. E como eu ainda estou atuando no campo missionário, eu posso dizer que é uma coisa que eu não faço. Não faria e não faço estando no campo missionário. Logo quando fui, queridos, para o campo missionário, eu me portei como aquele missionário bem aguerrido, bem agressivo na tática de pregar o evangelho, de encarar mesmo ali a missão de propagação da palavra. Mas eu confesso que em alguns momentos eu não fui feliz. Eu não fui feliz porque o evangelho pregado, ele precisa ter um alvo. Esse alvo precisa ser atingido. Então, se você prega o evangelho e você atinge o alvo de forma negativa, então você não vai conseguir resultados positivos. Se você não consegue resultados positivos, logo você falha na missão. E o que eu reconheço é exatamente isso, uma falha, e é o que eu quero relatar aqui hoje. Uma falha. Eu já relatei aqui algumas e quero hoje relatar mais uma. Queridos, eu tinha o método de evangelização de pegar uma caixa de som, convocar os irmãos e ir para a praça, pregar a palavra de Deus. Eu fazia isso. Então, como sempre, né? Daqui eu volto. Eu sempre levava a caixa de som, instalava na praça, e nessa época eu morava numa casa que ficava exatamente em uma das praças do povoado. Colocava na frente da minha casa, ligava o som de uma extensão dentro da minha casa e soltava um louvor, deixava tocando por um tempo. Quando eu estava assim, muito zangadão, eu botava o som para tocar a tarde toda, já para preparar o povo para ouvir aquela mensagem que eu estaria levando à noite. Então eu deixava ali uma parte da tarde e entrava pela noite. Era assim que eu fazia. Contudo, meus queridos irmãos, o meu jeito de pregar, bastante agressivo, bastante destemido, eu não tinha nenhum tipo de receio de ir de bater, olá garoto, de bater de frente com aquilo ou com aqueles que eu tinha discordância. Então eu não tinha nenhum tipo de problemas. Então eu batia de frente mesmo, e esse era o jeito que eu pregava. E algumas pessoas gostavam, outras pessoas não. Olá, jovem. Olá, tudo bem? Joia. Então algumas pessoas achavam legal, outras pessoas discordavam, outras pessoas diziam que era um jeito muito agressivo e que não causaria nenhum tipo de envolvimento das pessoas, mas essa era a forma que eu ministrava a palavra de Deus. E aí, tudo bom? Hoje vocês atrasaram. Antes tarde do que nunca. Olha a gente nova caminhando.
Então, galera, como eu estou dizendo para vocês aqui, eu, naquele jeito muito agressivo de pregar, algumas pessoas gostavam, porque o fato de eu ser agressivo na pregação não significa dizer que eu era incoerente. Mas naquilo que eu tinha discordância, eu abria a boca em plenos pulmões na praça pública e pregava. Então, as discordâncias que eu tinha, eu batia muito e sem dó e sem piedade. Mas eu tinha aquele público que me ouvia, tinha aquele público que, quando se aproximava do horário, já se apresentavam ali, sentava no banco na praça para me ouvir. Tinha até mesmo aqueles que, no final da pregação, me chamavam para dizer que não perdia uma pregação minha, porque gostava, porque eu era um pastor que falava forte, tinha uma voz bonita. E aí algumas pessoas me ouviam, outras pessoas não, me criticavam, esculachavam. Mas eu segui nessa batida aí por 2 anos. Segui nessa jornada uma vez por semana, com a caixa de som na rua e pregando daquele jeito muito enfático, muito agressivo de fato. Houve um dia, queridos, que uma ameaça chegou até mim. Alguém trouxe o recado que mandaram e disseram: olha, alguém disse assim, pastor, estão falando por aí que se o senhor for hoje para a praça colocar o som, que vão lhe quebrar no pau. Vão quebrar o som e vão tramar contra o senhor. Aí foi mesmo? Foi. Beleza. Foi se aproximando no horário do culto, à tarde. Bora, guerreiras. E aí, e a caminhada hoje? Beleza pura? Ó, gente. Mostrar pra vocês com o que é que eu tô falando aqui, ó, que tá caminhando também, ó. Vocês pensaram que era gente, né? Pois é, não é gente não. É vaca, é mon, é boi. Vamos lá. E aí, queridos, o que que acontece? Eu, ao saber dessa ameaça, se aproximando do horário do culto, comecei a me ajeitar normalmente, como sempre fazia. Peguei o som, fui para a igreja. Antes de ir, minha esposa perguntou: mas você vai assim mesmo? Depois do que você ouviu? Eu disse: vou. Eu vou, não posso me acovardar não. Aí minha esposa ficou em casa chorando, né? E eu disse: não, eu vou. Se não quiser ir, pode ficar aí, mas eu vou. Aí fui, peguei a caixa, joguei nas costas e rumei para a praça. Cheguei, instalei o som, botei para tocar. Alguns irmãos meio tímidos se aproximaram. E aí preguei a palavra de Deus com aquela força mesmo, com aquela disposição de antes, mais disposto ainda, porque eu havia sofrido essas ameaças. E aí eu me doei o máximo. Eu sei que realmente começou a chegar gente na praça. E aí começou a chegar, e eu pregando e pensando: o povo tá chegando, vão me quebrar no pau mesmo. E pregando e pensando. Mas terminei de pregar, aquela multidão, parecia até uma cruzada organizada, e não era. Era só uma caixinha de som e um pregador. E aí terminei de pregar, orei, encerrei. Ninguém veio me bater. Uma velhinha veio me agradecer, me abraçou e disse que era muito bom me ouvir, que ela sentiu uma coisa boa no coração quando me ouvia. E eu, maravilha, não teve nada. Aí perguntei à minha esposa: e aí? O que é que você achou do resultado? Pois é, a gente não deve se acovardar.
Quando foi um dia, eu tive uma ideia. A ideia foi, me ameaçaram, coloquei o som na praça, frente à minha residência, como das outras vezes, preguei. Ah, pois agora eu tenho um outro propósito. O propósito foi esse, gente, ó. Bora! Arrumei um data show. Eu tinha um filme de Lutero, Martinho Lutero. Convoquei os irmãos para uma evangelização na outra praça, que era a praça onde estava a Igreja Católica. E aí, fui mais cedo, instalei tudo, data show, beleza, instalei o som, convoquei o povo ali com aquele som. E aí, meus irmãos, deu horário, coloquei o filme de Martinho Lutero. Aí passou aquele filme todo e depois eu vim aplicando o filme de Lutero. E aí quanto mais eu aplicava o filme, mais eu via que uma galera jovem ia se aproximando ali, né, das imediações. E eu sem entender. Quando eu terminei de aplicar, aquela multidão ali, multidão não, umas 25, no máximo 30 pessoas, jovens, veio em minha direção, provocaram aquele tumulto, assim, agressivos, e eu simplesmente fiquei sem entender nada, e eles esbravejando, como é que pode forasteiro desse vir nos ofender dentro da nossa comunidade e tal, e começou aquela agressão verbal, e alguns assim, querendo me agredir fisicamente. Aí um jovem de uma família que nós tínhamos uma maior aproximação, esse jovem não era evangélico, ele estudante de direito também, residente ali daquela comunidade, ele veio, né, se colocou no meio da galera e disse: ninguém aqui vai tocar em Brito, ninguém toca em Brito, porque se vocês têm direito de expressar a fé e a convicção de vocês, ele também tem. Aí, diante daquela defesa, eu já fiquei mais, já fiquei mais para cima, mais para frente. E fato é, queridos, que naquele dia não me aconteceu nada, não apanhei, mas ficou uma lição que hoje eu expresso para vocês essa lição. Não faria isso hoje. Aí você pode pensar, por que, missionário, depois de tantos anos, se acovardou? Não. Não faria isso hoje. Sabe por quê? Porque muito embora a minha... Todo mundo me olhando, né? Todo mundo me olhando. Eu vou passando, vai ficar tudo me olhando. Pois é. Aqui, ó. Ó. E aí? Beleza? Ih! Aí, gente, não faria. Por quê? Porque que proveito teve naqueles trabalhos? Naquele específico de ir para a praça da Igreja Católica, colocar um filme de um reformador protestante e aplicar de forma agressiva. E aí, beleza? Ó, gente. Então, proveito nenhum, porque aqueles jovens, eles tiveram mais raiva de mim e tudo que eu falei simplesmente caiu por terra. Só amanhã chega aí. Então caiu por terra, gente. Não surtiu nenhum tipo de efeito. Então assim, qual é a minha defesa hoje? A minha defesa é que é melhor o missionário que tem sempre a atenção do povo para lhe ouvir, do que o missionário que se coloca como aquele missionário agressivo, sob alegações de que não importa, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Observe que essa referência veterotestamentária era de Deus, pelo profeta,
para o povo que o conhecia. Tinha as leis de Deus. Então, só que aquele povo estava com a sua cerviz endurecida, o coração duro. Por isso essa expressão quer ouçam, quer deixe de ouvir. Naquele contexto ali não se aplica. No contexto de evangelização, no campo missionário, queridos, também não se aplica. Porque para você colocar o evangelho no coração das pessoas, você precisa da atenção delas. Você precisa de que elas tenham disposição de ouvir você. E ainda que elas não tenham por um preconceito, você tem que saber chegar, romper a barreira do preconceito e fazer com que o evangelho esteja no coração. Então a conclusão que eu chego hoje é que esse formato agressivo de querer pregar a palavra de Deus, principalmente o missionário que sai da sua realidade e entra na realidade dos outros, essa não é uma atitude acertada, uma decisão acertada. Então, assim, você apresentar uma autoridade espiritual para questões espirituais, manifestações malignas, tudo bem. Mas você querer apresentar-se agressivo numa forma de pregar que ela é mais ofensiva do que edificante, aí realmente você não vai ter êxito nenhum, ter sucesso nenhum. O problema é que depois o missionário vai contar isso dizendo: o diabo está se levantando, irmãos. O missionário vai chegar para dar relatórios e dizer que o diabo está se levantando. E sem querer ser advogado do diabo, mas dizer que muitas vezes, enquanto o missionário está por aí afora dando esse relatório dizendo que o diabo está se levantando contra ele, o próprio diabo está lá do lado de fora do templo, na frente da porta, com o dedinho balançando, dizendo: não, aquilo ali não foi eu não, aquilo não foi atitude minha não. Por incrível que pareça, queridos. Então as pessoas, na sua falta de sabedoria, de maturidade, comete os seus equívocos e depois quer jogar na conta do Sartamocha. Mas eu deixo para vocês aí essa reflexão com essa experiência e ao mesmo tempo enfatizo que a obra missionária ela requer do missionário sabedoria, prudência para propagar o evangelho. Gente, vou voltar daqui. Eu ia por aquele caminho lá que eu fui da outra vez, mas já tá, o sol já se pôs. E aí vai estar muito escuro lá. E aí eu não sei o que me espera ali, né? Pode não ter uma onça, mas pode ter outra coisa. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para hoje aqui para vocês, nessa reflexão a respeito do que eu passei, do que eu vivi como experiência no campo missionário, daquilo que a minha coragem, sim, mas falta de sabedoria também